Pessoal, como vai? Tudo bem? Bom, conforme aí o combinado, eu prometi resolver aí o nosso simulado aí através de uma videoaula. Lembrando que é um simulado antes da prova bimestral aí, com os temas Revolução Industrial, primeira e segunda fase, e neocolonialismo e imperialismo. Bora trabalhar então, pessoal? Primeira questão. Bom, dominar a luz implica tanto um avanço tecnológico quanto uma certa liberação dos ritmos cíclicos da natureza, com a passagem das estações e as alternâncias de dia e noite. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Bom, então, em relação a essa questãozinha aí, o que nós podemos trabalhar? Primeiro, pessoal, o que vai dizer aqui? Olha só, vai dizer o seguinte: se a luz invade a noite, perde o sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes do dia podem ser aproveitadas produtivamente. Bom, o que ele quer dizer com isso, pessoal? Lembrem-se que antes da Revolução Industrial, o artesão ele tinha hora para começar e hora para terminar a sua produção. Ou seja, ele começava de manhãzinha com o sol nascendo e terminava a sua produção com o pôr do sol. Então ele tinha essa limitação de tempo. Com a Revolução Industrial, agora não mais, pessoal. Agora o tempo vai ser determinado pelo quê? Pelo relógio. Então, com a energia elétrica, já estamos falando aqui, né? Mais específico da segunda fase da Revolução Industrial. Agora você não precisa mais parar a produção. Você pode produzir tanto de dia quanto de noite. Exemplo aí, pessoal, para quem conhece aqui em Uberlândia, a Sadia tem altas trocas de turnos. Então não há a paralisação de jornada de trabalho, há rotatividade de funcionários. Ou seja, turno manhã, tarde e noite. Então o que quer dizer essa questãozinha então, pessoal? Quer dizer o seguinte, que ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Então, essa é a nossa resposta aí, pessoal. Então, a resposta certa, a número 1, letra D de dado. Espero que tenha ficado tranquilo aí, uma questãozinha bem fácil aí de resolver. Era só relacionar aí tempo, né, e produção, que dava para resolver tranquilo aí. Bora para a segunda questão, pessoal? Tranquilinho? Questão 2. Vamos lá. Questão 2. A Revolução Industrial representou uma profunda mudança nas relações políticas e econômicas no Ocidente e no mundo. Sobre este processo é incorreto, pessoal. Incorreto aqui, né? Deixa eu pegar o lapisinho aqui para marcar direitinho aqui. A afirmativa que a questão pede é a incorreta, pessoal. Então, qual que seria a incorreta aqui? Vamos ver aqui. Letra A, que em seus inícios a industrialização se deu em setores de baixo investimento tecnológico e financeiro, como por exemplo a indústria de tecidos e fibras. Lembre-se, pessoal, lá na primeira fase industrial, a Inglaterra ela trabalha principalmente com a indústria de tecidos. Questão B, que, com as novas tecnologias, como o uso industrial do vapor e do aço, os investimentos do capitalismo nascente se voltaram para novos setores econômicos, como os transportes e siderurgia. Boa! Segunda Revolução Industrial. Dá uma olhadinha no caderno aí. Letra C, que, em meados do século XIX, parte do continente europeu, inclusive a Rússia, a América do Norte e a Ásia já apresentavam importantes núcleos industriais. Muito bem, pessoal. Conferem aí, dá uma olhadinha no caderno. E, por fim, a única que está incorreta aí, a letra D,
que a nova forma da economia, o capitalismo industrial, exigiu uma forma nos modelos de administração do Estado e fez com que países desenvolvidos adotassem políticas de regulamentação do mercado global. Não, pessoal, nós temos que lembrar aí que entra em fase o liberalismo econômico. O Estado ele não intervém na economia. Então, quanto menos aí o Estado intervir, melhor. Então, a resposta certa aí, pessoal, que está pedindo a questãozinha, letra D de dado aí também, viu, pessoal? Bora para a questão 3? Muito tranquilo, hein? Bora lá, questão 3. Assinale novamente, pessoal. Olha o que pede aqui, ó. Questãozinha aqui. Assinale a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. O principal combustível da primeira revolução industrial foi o carvão mineral? Sim. Um dos episódios importantes da revolução industrial foi o aperfeiçoamento do motor a vapor realizado por James Watt na segunda metade do século XVIII. A adoção da biela e da manivela transformou o movimento linear do pistão em movimento circular, permitindo que o motor fosse acoplado a máquinas de fiar e teares mecânicos. Muito bem, pessoal, bem tranquilinho aí essa questão. Letra C. A Revolução Industrial recebeu essa denominação porque foi uma inovação tecnológica de grande repercussão econômica e social que surgiu de forma abrupta e se irradiou de forma rápida e homogênea pela Europa e pelos Estados Unidos da América no final do século XVIII. Opa! Tem uma pegadinha aqui, pessoal. De forma rápida e homogênea pela Europa e pelos Estados Unidos no final do século XVIII, pessoal? Não, nós temos que lembrar que a primeira Revolução Industrial ela se dá na Inglaterra e a partir daí, passados 100 anos, aí, um século depois, que foi se passar para a Europa, toda a Europa, Estados Unidos. Então nós temos aí somente no século XIX. E foi homogênea, pessoal? Não, não foi homogênea. Cada um teve a sua forma de produção aí, né? Então, lembrem-se disso aí. Então, essa aqui é a questãozinha incorreta. Vamos ler aí a última aí, né? A letra D está correta. A Revolução Industrial gerou movimentos de revolta de trabalhadores que se sentiam ameaçados pela mecanização da produção. Uma das mais célebres manifestações dessa revolta contra as máquinas foi o chamado movimento ludista, derivado de Ned Ludd, o nome de um dos ativistas políticos que pregavam a destruição das máquinas pelos trabalhadores. Correto, pessoal. Movimento ludista e temos que lembrar do outro movimento, o cartismo, né, pessoal? Lembrem disso aí, que a elite trabalhadora, né, vamos supor assim, uma elite trabalhadora, uma elite intelectual, ela, em vez de partir para a agressão, ela começa a enviar cartas ao parlamento para que fosse realizado algumas transformações no setor de trabalho aí. Certinho, pessoal? Então, letra C aí é a incorreta. Bora para a quarta questãozinha aí, bem tranquilo. Vamos que vamos. Quarta questão. A Revolução Industrial, ocorrida ao longo do século XVIII, está vinculada à história da Inglaterra, no seu nascedouro. Entretanto, à medida que o capitalismo foi se consolidando, a ideia de revolução industrial começou a ser associada a um conceito universal e ganhou vários sinônimos. Dentre eles, pessoal, vamos lá, modernização, que indicava a manutenção da economia mercantilista, a centralização do Estado e o crescimento das camadas médias. De forma alguma, pessoal. Lembre-se que a Revolução Industrial ela é liberalismo econômico. Então, não tem essa centralização aí do Estado. Então, essa questãozinha está errada por conta disso. Questão letra B. Industrialização. Que significava a alteração nos processos de produção, a concretização da economia de mercado e a ascensão da burguesia. Correto, pessoal. Então, essa aqui é uma das nossas
resposta aqui, a nossa resposta aqui, industrialização, que significa alteração nos processos de produção, concretização da economia de mercado e a ascensão da burguesia. Então, resposta certa aí, pessoal, letra B de bola. Tranquilinho aí? Bem facinho. Questão 5. Bora para a questão 5 aí. Enem 2010, bem tranquilo aí também. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos alto-fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Então fala o nome do livro aí e qual que é a perguntinha? Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? Vamos lá. Questãozinha letra A. A facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. Facilidade em estabelecer relações lucrativas? Não, pessoal, de forma alguma. Letra B aí, que eu falei para vocês consertarem, não é E. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcado por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Então aqui, letra B, essa é a resposta certa. Lembrando que aqui é letra B de bola aqui. Que é a letra B de bola. Vamos ver aqui. Então, aqui a letra B é a resposta certa aí para a nossa questão. Tranquilo, pessoal? Bem facinho também. Lembrem que eu falei para vocês que com a mudança da zona rural para a zona urbana aí trouxe muitos transtornos para a Inglaterra. Então, essa questãozinha também bem tranquila aí para ser analisada. Questão 6 aí, pessoal. A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos, ou tecelões, temporários, passaram a ser denominados de modo genérico tecelões de teares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com novos imigrantes, enquanto os pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos à completa dependência dos teares mecanizados ou dos fornecedores de matéria-prima, os tecelões ficaram expostos às sucessivas reduções dos rendimentos. Aí eu vou falar o nome do livro. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se, porque, letra A, os artesãos, no período anterior, combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. Boa, pessoal! Essa é a nossa questãozinha aqui. Resposta certa aqui, letra A. Lembrem que eu falei para vocês que ele controlava aí todo o setor aí que ele pretendia fazer. Se ele tinha uma fábrica, né, de camisas, ele começava a colher o algodão, fiar o algodão e produzir a camisa. Então ele tinha todo esse processo e era um cultivo de subsistência, ou seja, ele mesmo produzia o que era necessário. Então, resposta certa aí, letra A. Bem facinho também. 7. Sobre a Revolução Industrial, nos séculos 18 e 19, é correto afirmar: uma condição indispensável para a transição do artesanato para a manufatura e desta para a indústria moderna foi a concentração das propriedades do meio de produção nas mãos do capitalista. Boa, pessoal! Quem é que vai dizer isso aqui? O Marx, pessoal. Então, lembre-se disso aí, que só foi possível a transformação do artesanato para a manufatura
A partir do momento que o capitalista ele pega esses artesãos, começa a colocá-los em um local, um cômodo, e começa a colocá-los para trabalhar, separando aí meios de produção e trabalho. Então, quem vai ficar aí com o lucro será o proprietário. Então, os meios de produção, proprietário. Proletariado, mão de obra. Certinho, pessoal? Bem tranquilo essa questão aí também. Letra A de amor aí. 8. Ao longo do século XIX, diversos países praticaram uma política de expansionismo imperialista que interferiu na trajetória histórica de sociedades em todos os continentes. Sobre esse processo, assinale a única alternativa correta. O expansionismo, nesse momento, estava associado ao desenvolvimento da industrialização e à expansão do capital financeiro, o que significa ampliar o mercado consumidor, garantir o controle sobre áreas fornecedoras de matéria-prima, estratégias e encontrar novas áreas de investimento. Perfeito, pessoal. O que nós temos que lembrar aqui? Dos 3 M's. Mão de obra barata, mercado consumidor e matéria-prima. Então nós temos que lembrar disso. Neocolonialismo e imperialismo. Lembre-se disso. 3 M's. Matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. É o que está falando a letra A aí. Então, neste momento, estava associado ao desenvolvimento da industrialização e à expansão do capitalismo financeiro, do capital financeiro, o que significa ampliar mercado consumidor, garantir controle sobre áreas fornecedoras de matéria-prima estratégicas e encontrar novas áreas de investimento. Os 3 M's aí descrito nesta questãozinha. Bem tranquilo também aí, letra A de amor. Muito bom, pessoal. Estamos finalizando aí, hein? Força aí. Bora lá? Bom, o fato maior do século XIX é a criação de uma economia global única, que atinge progressivamente as mais remotas paragens do mundo, destas paisagens. Uma rede cada vez mais densa de transações econômicas, comunicações e movimentos de bens, dinheiro e pessoas, ligando os países desenvolvidos entre si e ao mundo não desenvolvido. Eric Hobsbawm, A Era dos Impérios. O processo histórico descrito no texto corresponde ao, letra A, avanço da indústria chinesa, que superou a concorrência comercial dos países do Ocidente e passou a monopolizar os mercados consumidores da Europa e da América. Não, senhor. Bora para a próxima, pessoal. Expansionismo europeu sobre o Pacífico, Ásia e África, que impôs o controle político e comercial de potências ocidentais a diversas partes do mundo. Aí sim, pessoal. Então, lembre-se aí, né, que o imperialismo e o neocolonialismo se dá pela Europa, pelo Japão, pelos Estados Unidos, aonde? Na Ásia e na África. E na parte aí sobre o Pacífico. Então, resposta certa aí, letra B de bola. E para finalizar aí essa nossa videoaula aí, pessoal, questãozinha 10 aí pra gente finalizar isso aí. Então, questãozinha 10, bora lá. No século XIX, na Europa, desenvolveram-se estudos que, reivindicando bases científicas, valorizaram a raça branca, considerada superior a todas as demais. Essas teorias concebiam uma nação em termos biológicos e valorizavam a homogeneidade racial. A mistura de raças heterogêneas era sempre um erro e levava à degeneração não só do indivíduo, como de toda a coletividade. Fala o nome do livro aí, né? Em frente a essas concepções, a constatação de que o Brasil era uma nação mestiça gerou dilemas para os intelectuais brasileiros no século XIX. Na tentativa de resolver esses dilemas, alguns intelectuais da época, letra A, sustentaram a igual capacidade civilizatória de todos os grupos étnicos, combatendo a afirmação da existência de uma raça degenerada. Falso, pessoal. Letra B, rejeitaram as ideias europeias, as quais apoiavam a constituição de sociedades puras e homogeneizadas e condenavam sociedades racialmente híbridas. Não, pessoal, nós vamos ver aí
no Brasil República aí, nos próximos capítulos aí, nos próximos episódios, que o Brasil, ele trouxe imigrantes brancos com o final da escravidão. Então, percebam que o Brasil, ele tenta sim trazer a raça branca, fazer o branqueamento do país. Então eles não rejeitaram não essas ideias, eles aceitaram sim. E letra C, que é a resposta certa aí, defender um progressivo branqueamento da população, como resultado da miscigenação e da imigração europeia. Então é isso aí, pessoal. Letra C, de coraçãozinho aí. Então, tá aí, pessoal. Aula prometida, aula dada. Espero poder ajudar vocês aí, que vocês possam fazer boa prova. Se o áudio não ficou muito legal, pessoal, peço desculpa que eu ainda não tenho o meu estúdio próprio, né? Quem sabe daqui uns dias eu posso ficar melhorzinho aí e aderir a videoaulas aí. Perfeito, pessoal? Então, obrigado aí para quem está assistindo. Bons estudos e aguardo vocês aí para minha prova na sexta-feira. Abraço a todos e até mais!